Então vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras, dando continuidade ao estudo do livro 50 anos depois. Então vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus que nos dê inspiração através de amigos espirituais que tanto nos amparam. Que estas bênçãos possam suscitar em cada um de nós a certeza da proteção, a certeza de que esse estudo vai redundar em melhorias e reflexões, em novas ponderações, para que aos poucos compreendamos o que devemos ou não fazer, o que deveremos resistir, como deveremos nos empenhar, para que esta melhoria possa se fazer aos poucos dentro de cada um de nós. Agradecemos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos dar sequência a esse estudo, dando graças a Deus. Que assim seja. Então nós vamos entrar no capítulo 3, Estrada de Amargura. Nós vimos a Célia tendo sido enxotada de forma humilhante pelo seu pai, ela tendo renunciado situações, possibilidades, tudo aquilo que poderia promover nela algum desatino, alguma revolta, ela veio preparada para esta renúncia, ela veio para se sacrificar em prol do outro. Vamos entender, desembarcando na campanha, então lembramos-nos que o imperador havia cedido as galeras para que eles fossem buscar agora as cinzas da filha que pretensamente teria morrido na Capua, na campanha. Euvídio adiantou-se a todos os familiares para preparar os filhos, ou seja, preparar Caio Fabrícios e Euvídia Lúcius, porque eles não estavam sabendo o acontecido. Então foi toda a família, inclusive levaram a Téria junto a eles, para que neste instante eles pudessem envolver aquela comunidade, aquela aristocracia desta localidade da Capua, que precisaria agora se envolver com aquilo que pretensamente teria ocorrido com uma irmã de Euvídia Lúcius, não é? Caio e Euvídia sofreram rude golpe com as revelações. Então, eles estavam vendo que o orgulho patrício estava em jogo. Eles precisavam manter isto sigiloso, era um segredo tumular que eles levariam para a vida toda, que eles não poderiam, a partir daí, ter alguma dúvida, porque, basicamente, um patrício romano, o que tinha é manter o seu orgulho, manter o status quo, como a determinava o patriciado. Depois, criaram um ambiente para a aristocracia da cidade, da Capua, receber a notícia. E os sacerdotes facilitaram a solução, com dinheiro que Euvídio Lúcius facultou a eles. Então, o que nós vemos aqui é que o processo é a corrupção, sempre o jeito que o dinheiro promove junto às pessoas. Afinal de contas, era um engodo, era uma mentira que estava sendo colocada, mas eles iriam fazer com que toda uma celebração se fizesse com uma urna que pretensamente teriam cinzas de uma moça patrícia. Então, tudo isso foi sendo levado para Roma. Em Roma foi feito de forma singela todo agora este velório, toda agora esta encenação. Então, nós vemos que todos eles estavam afeitos, eles não tinham dúvida que era algo a ser feito para preservar o nome deles, preservarem a honra deles. Em Roma, então, promoveram o funeral com a maior simplicidade. O que nós vemos aqui, primeiro, existiam funerais que eram feitas cremações. Passou a ser de corpo presente com o advento do cristianismo. O romano, de forma geral, ele cremava e colocava em determinadas urnas aquela criatura, aquele patrício que era cultuado neste momento. E aí foi feito com uma maior singeleza possível. Afinal de contas,
eles tinham que manter as aparências. E Júlia Spinker não suportou tão fundo desgosto, abandonando a terra com um colapso cardíaco que ela teve, sem que prenunciasse nenhum mal-estar, sem que prenunciasse algo que denotasse alguma gravidade, pois nós vimos, quando ela foi chamada à noite pela sua filha Alba Lucínia e pelo seu genro, não é, o Elvídio Lúcio, ela lá chegando, ela ficou contristada e abalada emocionalmente. Mas isso não repercutiu. Agora, com esta singeleza que se apresentava, com este velório, mas ela não tinha tanta afinidade, não é perceptível a afinidade. A afinidade maior de Célia era com o avô por parte de pai, avô paterno. E Caio Cornélios, a partir daí, havia recebido novos encargos. Mas essas situações difíceis, pois ele tinha uma esposa que, de alguma forma, era uma companheira, tinha o seu orgulho, um orgulho sincero, era uma mulher valorosa, que tinha suas aptidões, que o ajudou em muitos instantes, mas ele vai reagir por quê? Porque ele tem a possibilidade de ter novos encargos, como Lólio Úrbico havia morrido, ele era o subalterno de Lólio Úrbico. Ele não chega a se dizer aqui que ele chegou a ser o prefeito dos pretorianos, mas ele passa a ter um trabalho com o censo muito mais aquilatado, com a parte financeira do império muito mais avolumado, o que fez com que ele tivesse uma saída para os seus pesares, para os seus dramas, para as suas dificuldades. Então, ele foi chamado pelo imperador a assumir as responsabilidades. Tudo aquilo havia sido, de alguma forma, fomentado, pois Lólio Úrbico tinha uma simpatia, ao mesmo tempo tinha uma pretensão junto à sua filha. Então, ele vai se mudar na sequência para a casa de Elvídio de Alba. Na sequência, ele vai, pois ele fica muito só. Porque, nesse instante, qual era a ideia de Elvídio Lúcio e de Alba Lucínia? Retornarem à província. Era a ideia deles, afinal eram tantos dissabores, eram tantas intrigas, eram tantas celeumas, que eles tinham acordado para voltarem à província. Mas, com a morte da mãe de Alba Lucínia, com agora a soledade do seu pai, eles agora ficam em Roma para darem um apoio, para poderem estarem junto ao pai. Cláudia, após o desfecho inesperado, buscou ouvir a Téria e não conseguiu de forma nenhuma. A Téria agora, em função de várias situações que haviam ocorrido, primeiro, ela passa a ter mais encargos, ela passa a ser regiamente, não é vigiada, mas também vigiada, mas remunerada para que ela não saísse. Ela ficou com medo de represálias de Cláudia e ela sabia que agora o seu sogro, Fábio Cornélios, que é o sogro de Elvídio Lúcio, tinha encargos maiores. E Lólio Úrbico e Cláudia já não tinham essa posição, esses encargos. Afinal de contas, agora ele assumira responsabilidades maiores. Em função de tudo isso, ela se fechou. Ela ficou trancafiada no lar, mesmo que fazendo com que a família pudesse vir até ela, e ela dá alguns dividendos para que eles comprem em Benevento, uma província, em Benevento, elas comprem um sítio para que ela pudesse descansar, pensava ela, na sua idade mais avançada, e eles pudessem agora morarem lá. Mas ela, agora Cláudia, o que faz? Ela segue para Tibur e vai acompanhar as futilidades da corte de Adriano. Então, por que ele está dizendo isso? Porque a partir daí ele fica fechado. Dizem os historiadores que ele ficou adoentado em Tibur, ficou um homem isolado, um homem que agora vivia para estas belezas. O que nós temos que entender é que Tibur, hoje chamado Tivoli, é uma cidade que foi construída, ela foi reconstruída, remodelada por Adriano. E Adriano faz algumas coisas muito interessantes. Ele faz, por exemplo, um teatro marítimo. Ele faz, por exemplo, uma casa dos filósofos. Ele faz com que existam várias localidades para que possa ali estar sendo cultuada as belezas do mundo grego, as belezas helênicas,
e aquilo possa ser para ele um santuário. Então, é isso que nós vamos ver. As grandes construções, as ruínas são aqui recolocadas de forma harmônica, e eles constroem uma vila Adriana, uma vila belíssima, mas que ela agora vai fazer o quê? Ela, Cláudia, está em pleno ostracismo social. Adquiriu uma chácara que levava os seus vários servos, mas ela estava no ostracismo. O ostracismo ficou isolada. Aquilo que ela imaginou que Alba Lucínia sofreria, um isolamento, sendo relegada a um plano inferior a nível social, é o que ela sofreu, mesmo estando próxima a Adriano. Mas Adriano, neste momento, já havia escolhido o seu sucessor. O primeiro sucessor que ele escolheu foi morto. Depois, o outro sucessor que vai assumir o cargo é Antonino Pio. E aí, o que vai acontecendo é que ele vai perdendo o poder. Ele vai perdendo o poder, ele imagina que a vida está ali se bastando naquele local, e ela fica nesta localidade, onde ela irá passar largo período, nos fala Emmanuel, requintando seu ódio em detestáveis meditações. Por que detestáveis? Porque ela estava querendo entender, e aquilo que ela havia planejado, junto com Plotina, aquilo que ela havia idealizado, aquilo que ela havia pago regiamente, não havia se concretizado. Mas lembremos-nos, Plotina havia alertado que elas corriam o risco de perderem toda aquela situação que elas estavam engendrando de forma doentia. Afinal de contas, existe um anjo que poderia, a partir daí, fazer com que os problemas não se efetivassem da forma que elas imaginavam. Vamos ouvir perguntas. Quando um espírito bom e mesmo muito grande, que nem Célia, está programando a sua reencarnação, ela sabe, ele ou ela sabe exatamente o que vai ocorrer num momento como esse, ou sabe que haverá uma grande provação? Pois aparentemente, até certo ponto, não existia nenhum plano, né? E Cláudia, Plotina começam a armar. Ou ela já sabia exatamente que ela deveria receber Ciro, ou ela saberia de uma provação muito grande? Ela sabia que ela voltaria a um plano muito inferior e que ela estaria sujeita a muitas provas, a muitos sacrifícios, a muitas renúncias, e ela é um espírito agora preparado para isso. Mas mais adiante nós vamos ver o diálogo dela com o avô, quando o avô agora reaparece, que vai responder isso de uma forma muito clara, pois é importante que a gente faça estas conjecturas. Ela estaria sujeita ainda a algumas provas, pelo que a conversa que se estabelece é sim, ela estaria sujeita a algumas provas e ela precisava denotar, demonstrar, superar algumas situações para que ela atingisse um patamar. Ela já era de um grande patamar, já era de um espírito de uma ordem superior, mas todas as vezes que esses espíritos se sacrificam, eles dão um plus, eles ganham algo a mais em termos espirituais, porque eles mostram o padrão espiritual em que eles se encontram. Eles não estão preocupados com conjecturas, com circunstâncias, com preocupações menores, inferiores, com situações que poderiam denotar cargos, posições. Eles estão pouco se importando com isso. Quando nós vemos alguém lutando de forma ferrenha por cargos e posições, entendamos, não é um espírito superior. É um espírito que está embrenhado nos valores materiais da vida. Pode até ser um espírito bom. Espírito superior está desapegado destas posturas, destas infelicitações e destas situações que serão pomos de discórdia. Serão problemas a serem vivenciados. Então, lembremos-nos que o espírito pode até ter encargos, mas ele não está preocupado em buscar isto ou aquilo outro, porque isso é fator dele para ele de sacrifício. É uma outra percepção. Então, estes espíritos, quando vêm, sabem que, em função da materialidade humana, eles precisarão mostrar o padrão em que eles se encontram. E quando você aperta um espírito, você mostra quem ele é.
Então é por isso que nós estamos vivendo nestes dias tão turbulentos no planeta Terra. Precisamos mostrar em que nível nós nos encontramos, qual é o padrão, qual é a nossa reação, qual é a nossa busca real, o que nós estamos almejando na nossa existência. É tudo isso. Então nós estamos vendo que Cláudia aqui estava afeita a uma situação de uma ilusão. E a partir daí ela é levada, mesmo com toda uma vida fácil materialmente, toda uma vida com pompas exteriores, pois ela tinha todo um conforto. Não era isso que ela almejava. Ela almejava uma outra coisa. Ela almejava uma outra realidade. Imaginemos, ela era mulher do prefeito, ela estava nas graças do imperador, mas ela estava sempre insatisfeita porque um amor não concretizado, uma paixão violenta, assim como dele, está sujeita a estas injunções infelizes. Mas vamos continuar. Célia, agora nós vamos voltar a Célia, que é o foco central, não apenas deste capítulo, deste livro. E ela precisa ser vista, e ela precisa ser entendida, e nós precisamos entender o sacrifício, a renúncia que ela agora se impôs e quanto ela vai determinar sobre a vida da família dela, sobre a família planetária, pois esses exemplos repercutem. Não é porque ela vai ser santificada pela igreja, não é isso não. É porque vibrações desta ordem, sem que as pessoas saibam, vão fazendo com que melhore o padrão espiritual da comunidade planetária, aonde quer que nós nos encontramos. Então ela vem num local de sacrifícios, de renúncia, de entrega, de devoção, de boa vontade, de mostrar a sua convicção real. É aí que ela vai não apenas ganhando padrões, mas ela vai mostrando à comunidade o que é possível ser feito, como é que nós podemos ter outros padrões, como é que nós devemos ter outras buscas. Então ela, deixando a ponte Fabrícios, caminhou ao léu, alcançou a ilha do Tibre. Então a ilha do Tibre é a ilha que foi remodelada. Ela faz com que ali ela se sente onde se acotovelava a multidão dos pobres. Ela foi remodelada depois, e aqui a história não soube dizer, porque a remodelação que existiria é algo que não é relatado aqui de uma outra forma, pois a partir desta ponte, ela vai agora à ponte Céstios, onde uma mulher do povo vê que ela está agora cansada, está agora sentada, está agora acabrunhada, de semblante alegre e humilde. Esta mulher olhou-a brandamente. Então, isso é que é importante que a gente entenda. Espírito superior como Célia, espírito superior que tem a simplicidade. Pois se não tiver simplicidade, não é superior. Se não tiver desapego, não é superior. Se não tiver a renúncia, não é superior. Então ela tinha todos os cabedais que faziam com que a espiritualidade pudesse tutelá-la, pudesse ajudá-la, pudesse, a partir daí, trazer criaturas encarnadas, boas, a dar a ela uma assistência. Porque não é pouca coisa o que ela fez. Ela sai do mundo patrício, com todas as comodidades, com todo o conforto, com toda a pompa, ainda que ela não vivesse em função daquilo, mas imaginemos que ela nunca havia ido além do Aventino. Ela nunca teria ido além dos bairros patrícios. Apesar da sua singeleza, apesar da sua elevação, apesar da maneira com que ela se relacionava com os escravos, com os servos, de forma amistosa, de forma igual, de forma amorável, apesar de tudo isso, ela não havia tido um contato nessa existência com outras situações, outras realidades em outras comunidades. Então, olhe bem, esta mulher agora se simpatizou. Experimentando secreta confiança, ela traçou na poeira do solo um pequeno sinal da cruz, porque ela sentiu uma empatia, ela sentiu que a mulher agora olhou a ela de forma carinhosa, ocorreu entre elas um olhar recíproco de simpatia, um olhar agora que faculta a ela que ela possa, neste instante, ter a confiança necessária para que ela traçasse esse pequeno sinal da cruz.
trocaram, então, este olhar de recíproca simpatia. E a mulher vai perguntar: és cristã? Sim. Estás desamparada? Aí ela diz: sim. Minha senhora, estou só no mundo com este filhinho. Então, veja bem, a mulher agora simpatizou e vai dizer: eu logo senti que você estava só, que você estava desamparada. Então, vem comigo e é possível que eu te seja útil em alguma coisa. Imaginemos assim: quando esta mulher chegou no plano espiritual após o seu desencarne, ela vai ver que ela ajudou uma servidora do Cristo, uma apóstola de Jesus. Ela deu, num determinado momento que aquela mulher tinha uma necessidade imperiosa de um acolhimento, ela acolheu a ela amparou a ela deu àquela vida toda uma ajuda que era necessária. Então, vejamos, todo um amparo, mas toda agora uma disposição, uma boa vontade por parte desta mulher em recepcioná-la. Atravessaram a ponte Céstios como velhas amigas. Então, atravessaram esta ponte como velhas amigas, que se houvessem encontrado, estavam caminhando num clima de amizade. Isso aqui nós só vemos esta singeleza entre criaturas que, de alguma forma, respiram um clima semelhante. Um clima, no caso aqui, que essa senhora percebeu, um clima de sofrimento que ela passava, de dificuldades, de problemas que deu a ela, quando ela encontra com o cristianismo, uma resposta íntima. E esta sensibilidade se mantém e ela pôde ajudar Célia, levando-na para o seu lar. Então, olha bem, eu vou ser útil, eu posso ser útil em alguma coisa junto a você. E elas continuam andando. Minha boa menina, chamo-me Orfília e sou tua irmã na fé. Ela era uma lavadeira que estava voltando do trabalho. E a partir daí, sou tua irmã na fé. Vi que você estava só e desamparada, precisando do auxílio de teus irmãos. Então é importante esta reflexão. Quando é que a gente vai parar e olhar? A vida tem significado quando eu olhar o meu irmão. A vida tem um outro sabor, uma forma diferente de visualizá-la quando a gente entender que a gente pode ser útil, que a gente pode minorar a dor, que a gente pode minorar o sofrimento, ainda que eu não consiga fazer com que exista uma superação plena, que eu não consiga solucionar o problema do outro, eu posso ser para o outro um sirineu, que ajude a ele a carregar a sua cruz. Mas ele vai ter que, a partir destes elementos, a partir desta força, a partir desta injeção de ânimo, ele abrigar no seu íntimo novos valores e vencer as suas provas. Vamos ouvir perguntas. Como não é no exemplo de Célia, e como aconteceu com Chico em Nova York, aquela mulher apareceu, aquele aluno que se materializa, né, e paga mensalidades a Bezerra, apenas espíritos muito grandes recebem esses enviados que resolvem, de certa maneira, uma grande dificuldade, ou aqueles que trabalham no bem, independente do grau de evolução, também serão amparados e auxiliados nesses momentos muito difíceis? Na verdade, todos os espíritos que estão no mundo material, no mundo espiritual, têm o amparo, têm a ajuda necessária, apenas que uns estão fechados, uns estão obtusos a esta ajuda, uns não percebem a proteção que lhes chega, porque o que é esperado no momento de dificuldade? Que o espírito esteja fragilizado, que o espírito esteja querendo se abrir para receber uma proteção e o amparo, e este amparo, se nós estivermos certos, humildes e confiantes, iremos receber. O fato é que as pessoas, em geral, estão tão afeitas à materialidade, o que elas imaginam? Ser o amparo não é o amparo, na verdade. O que elas querem é tirarem o problema, e o problema ele é que vai nos levar a uma mudança de paradigmas, a uma nova percepção da vida, um olhar mais humilde, mais simples, mais generoso, e a partir daí a gente vai receber esta proteção que estava ao nosso lado e eu terei olhos, ouvidos
para entendê-la. Então, em verdade, todos somos amparados, todos somos protegidos, todos somos envolvidos em vibrações de amor e de paz. Ninguém é relegado, ninguém é esquecido. Olha bem, vi que você estava desamparada só, precisando do auxílio dos teus irmãos. Estás moça, e Jesus é poderoso. Então isso aqui é algo importante. Não é que Jesus é poderoso, Jesus é o governador, Jesus é aquele que vai nos suscitar toda a proteção e todo o amparo através de mensageiros, benfeitores, de protetores espirituais, para que nós tenhamos não apenas bom ânimo, tenhamos a certeza, ninguém está sozinho, muito menos aqueles que confiam, muito a menos aqueles que estão tentando agir no bem, dentro do padrão em que cada um se encontra. Estou comovida, vai dizer Célia, e não sei como agradecer-lhe. E ela vai dizer, sou lavadeira, mas tenho a aventura de possuir um marido piedoso e cristão, que nos dá testemunhos de nossa fé. Isso aqui é importante que a gente reflita. Dar testemunhos daquilo que você compreende. Dar testemunho daquilo que verdadeiramente já lhe alimenta a sua alma. Não lutemos por cargos, por posições, não lutemos pelas circunstâncias exteriores. Elas são provas que se apresentam ou que não se apresentam. Entendamos-nos, utilizemos-nos da melhor maneira para ajudar irmãos, para sermos pessoas que possam dar testemunhos dos valores morais, que possam, a partir de não desanimar, não agora se sentirem ou se arrogarem posturas, se achando vaidosamente melhores, orgulhosos, que nós entendamos que a vida quer de nós, que nós testemunhemos a fé que nós temos. Olhe bem essa colocação que é importante. Então, a mulher está dizendo que o seu marido dá testemunho, chama-se Horácio, e terá prazer quando souber que te podemos ser úteis. Não, que podemos ser úteis a você. Então, por que ele está dizendo isso? Por que ela está dizendo isso? Porque o marido, ela conhece o espírito generoso, um espírito que quer ser alguém que ajude, alguém que colabore, alguém que minore a dor do outro, alguém que se faça solidário aos problemas vividos pelo irmão. Então, é importante que ela sabia o marido dando testemunhos verdadeiros. Júnior é o meu filho, que constitui para nós uma esperança quando nós chegarmos a uma idade mais provecta, ou seja, mais idosa, quando nós agora estivermos sem condições do trabalho. Júnior é a nossa esperança para que tenhamos agora uma vida sendo tuteladas por ele. Então, essa era a percepção dela. É assim que nós deveremos analisar os filhos? Não, não é assim. A vida é algo que a gente tem que entender. A gratidão as pessoas têm ou não têm. Muito bem, mas a gente tem que semear não esperando nada nem de ninguém, porque senão a nossa vida terá sido feita buscando uma consequência. E a atitude não é tão caritativa, não é tão altaneira, não é tão boa, não é tão digna, quando nós fazemos tendo algum interesse por trás. E ela vai perguntar, o que te aconteceu? Fiquei viúva e abandonada, mas espero em Jesus alcançar o necessário. Então, elas estavam conversando como duas amigas e foram agora adentrando neste bairro mais singelo em que ela morava, esta senhora Orfília e o seu marido Horácio. Então, eles vão adentrando. Quando ela se vê, ela está dentro da casa, na casa diminuta em que eles moravam. Chegaram. Apresentada ao pai e ao filho, Célia notou que Horácio tinha efetivamente um aspecto conselheiral e bondoso. Então, ele era conselheiro, era bondoso, era amistoso, era tranquilo, era um espírito que mostrava agora naturalmente algo inato dentro dele que lhe deixou tranquila. Porém, com a sua argúcia, ela viu que o filho tinha algo que lhe desagradava. Ela percebeu no olhar do menino algo leviano, algo frívolo. E ela viu que rapidamente este menino agora começa a falar, porque ele trabalhava no fórum, e ele vai trazer as notícias
do que havia se sucedido, quais eram as notícias agora do patriciado, porque é isso que nós temos que entender. A rede de intrigas, de boatos, de maledicências, sempre existiu. Sempre este correio, diríamos assim, correio que se espalha notícias das pessoas famosas, das pessoas condecoradas, das pessoas tidas e havidas como pessoas de uma vida superior, de uma vida agora impoluta, é que era importante. Então, é isso que ela está denotando. Era um homem, um menino que mostrava este aspecto. Júnior começou a contar. A primeira notícia que ele vai contar, que abalou a cidade, foi o suicídio do prefeito Lólio Úrbico. É estranho, a esposa vai dizer à sua mãe. Ainda ontem eu o vi nos carros do triunfo, nas festas do imperador. Seu rosto transbordava de alegria. Então, isso aí é algo que é incongruente. Então, ela está percebendo e ela vai dizer, disseram que havia ocorrido uma morte de um senador e, na verdade, quando dois foram ver, ele havia sido assassinado. Então, ela está relatando que o fato ali, eles estão comentando, porque isso que a pessoa precisa entender. Elas vivem agora uma harmonia cristã? Ainda não. Eles têm um lar, a pessoa que você vai ver que é correta mesmo, que mantém o padrão mais elevado, é o marido, numa conceituação que ele vai ter, mas ela adentrou numa conversação, já traz agora situações que ela teria visto e ouvido, e era incongruente mesmo. Atravessamos fase dolorosa, ele vai dizer, o marido. Quem poderá afiançar que tenha sido suicídio? Ele tenha se suicidado. Disseram também que alguns cristãos foram presos. Então, alguns cristãos tinham sido presos próximo ao Esquilino. Então, ele está trazendo as notícias daquilo que ocorreu no fórum, daquilo que ele ouviu. Então, ele era um moço do seu tempo que trazia as informações para que as pessoas ali, no caso, a sua família, tivessem informada. Porque as pessoas não falam de si mesmas, dos seus dramas, dos seus problemas, da sua alma, das suas dificuldades. Isso a pessoa não fala. Informação, elas comentam e dão opinião, e dão ponto de vista, e falam isso, e falam aquilo. Falar da vida espiritual, poucos têm condições. Falar de uma vida que tenha uma nuance sendo vista de forma mais profunda, poucos têm condições. E ele continua dizendo, o menino, o censor Fábio Cornélio e a família partiram para Capua, a fim de trazerem as cinzas de uma filha do tribuno Elvídio, lá falecida. Veja bem, então ela foi entendendo que isso é importante, uma percepção para que a gente entenda. Isso aqui nos dá a seguinte notícia. As pessoas que são vistas, as pessoas que são noticiadas, as pessoas que são, de alguma forma, que vibram para que aquela pessoa de sucesso possa ser invejada, aquela pessoa de sucesso possa ser alvejada, possa ser seguida, é algo tão materializado que as pessoas não têm outras percepções. Então, o menino está trazendo para os pais as notícias, o menino está trazendo para os pais este padrão de comportamento, estas situações. E aí, ela se entristecia com as notícias, Célia. Uma saudade imensa da mãe invadiu o íntimo dela. Muito bem, mas aqui é algo interessante. Quando eles começam a falar e eles vão dizer que a família vai para Capua, vai agora numa galera romana, cedida pelo governador, pelo imperador. Quando as pessoas pobres têm que ir agora de uma forma, difícil, aqui e acolá. E aí o marido vai pontuar que a cada um é dado de acordo com as suas possibilidades, porque são bênçãos do Senhor. Então ele tem uma maturidade maior, ele faz com que aquelas aleivosias, aquelas intrigas, aquelas sensações de mal-estar, de insatisfação, sejam coibidas. Então ele traz uma resolução entendendo que, em verdade, todos estamos em injunções necessárias ao nosso espírito. E ela sentiu, então, uma imensa saudade da sua mãe. Ela começou a ver tudo que ela vivia, tudo que ela tinha,
como é que era a sua amizade, mas ela vai dizer: necessito sair de Roma. Aqui faltam-me os recursos para que eu me mantenha. Eu tenho familiares na Capua, em Nápoles, eu tenho familiares em outras localidades, e o marido solícito, Horácio, vai dizer que o seu filho trabalhava no fórum, ele teria um trabalho a ser realizado em Gaeta, e o menino vai dizer que daqui 2 semanas ele faria esta viagem, e ela poderia ficar com eles. Olha bem como continua a conversa, para que a gente vá adentrando nas preocupações das famílias, nas preocupações humanas, nas preocupações que os seres espirituais possuem. Por 2 semanas ela permaneceu amparada por Orfília e Horácio. Olha bem, e ele vai dizer: enquanto ela ali estivesse, eles dariam todo o respaldo, todo o auxílio, toda a ajuda para que ela pudesse se manter. E ela não saiu do quarteirão da família. Ela ficou agora com medo de algo acontecer, ficou receosa. Lembremos-nos, era uma moça nessa vida inexperiente, mas ela imaginou que poderia estar acontecendo aqui, acolá, alguma circunstância, que ela se manteve agora fechada, evitando problemas outros. Vamos ouvir perguntas. Sabemos que não existe o acaso, logicamente. Mas num caso como esse, mesmo do Chico lá em Nova York, é possível que um espírito que você nunca tenha passado perto antes possa ter esse impacto tão grande em sua vida? Pode acontecer, no sentido de algum espírito que está desencarnado agora intua, agora ajude, agora possibilite para que aquela criatura seja beneficiada. E às vezes é pura e simplesmente uma atração circunstancial. Eu estou objetivando auxiliar e aquela criatura precisa ser auxiliada. Então é algo que, não tendo um vínculo passado, se instaura um vínculo presente, mesmo que transitório. Ou seja, imagina Célia sendo grata a esses espíritos. Será que ela não acompanhou a eles? Acompanhou espiritualmente. Será que ela não sabe onde eles se encontravam na sequência? Sabe? Será que ela não acompanhou a vida deles? Acompanhou, com certeza. Porque é isso, estabelece-se um vínculo, uma simpatia de forma geral, não é algo fortuito, mas pode ocorrer a nível vibratório e não por um conhecimento passado. Pode acontecer. E neste período em que ela ficou ali, haviam talhado fatos pobres e singelos, ou seja, as pessoas que souberam, algumas amigas da esposa da Orfília, a própria Orfília, ela mesma, começaram a fabricar, a produzir coisas singelas para que ela pudesse levar nesta viagem que ela faria. Então fizeram cobertores, fizeram agora, possibilitaram a ela e a criancinha o amparo, o auxílio, a proteção, com os quais empreenderia. Olha que interessante como nos fala Emmanuel, com estes fatos pobres e singelos, com os quais empreenderia o seu roteiro de humildade. Ou seja, é um espírito humilde, ponto. Ela é um espírito humilde, se estiver nesta classe social ou naquela outra, ponto. É um espírito que já adquiriu a humildade, mas o roteiro dela, a partir de agora, era um roteiro de singeleza, de desapego total, de necessidades prementes a nível material para que ela pudesse subsistir a nível físico. Espiritualmente, ela estava totalmente amparada. No instante oportuno, Jesus haveria de abençoar-lhe os passos. Então é isto. Júnior seguiria para a Gaeta levando documentos que não eram tão importantes do fórum onde ele trabalhava. Ao dealbar, ou seja, começando a aurora, no começo do dia, ela despediu-se da amiga com lágrimas nos olhos, reconhecida pelo amparo, pelo auxílio, e eles também, Orfílio e Horácio, ficaram sensibilizadas. Os dois ficaram sensibilizados por estarem em contato com um espírito singelo. Imaginemos, façamos uma conjectura. Um espírito desta magnitude, o marido trabalhando, o menino trabalhando e a Orfília trabalhando.
ela terá feito comida para eles, ela terá limpado a casa, ela terá dado de comer ao seu filho, ela terá dado toda agora um auxílio material, espiritual, emocional, dando todo o respaldo a este lar que neste instante esteve abençoado com a presença de Célia. Então, ela deu toda a guarida possível a estes seres que abrigavam, que facultaram a ela, mas facultaram a eles uma possibilidade de uma boa atitude. Vamos ouvir perguntas. Após esta reencarnação, é possível, por exemplo, que Célia tenha tutelado por esses espíritos através das outras reencarnações deles, agradecida? Sim, com certeza, amparou a eles, deu a eles todo o respaldo, deu a eles toda a guarida, não apenas a ela, a este casal, não apenas a outras pessoas com as quais ela vai se encontrar, que é bem interessante esses encontros, mas ela deu possibilidades a esses irmãos de crescerem, de terem noção de um espírito elevado a tutelá-los. É assim que a gente não percebe uma boa atitude, quanto é que ela repercute. Imaginemos assim, esta esposa, eles podem ter deixado o cristianismo, eles podem ter se dissipado, eles podem a partir daí ter feito tudo de forma indevida, mas ela é grata. A atitude deles gerou nela uma gratidão e ela será reconhecida por tudo que ela recebeu. Célia rogava a Jesus que lhe fortalecesse o espírito angustiado, saindo de Roma. Ela vai sair de Roma pela Via Ápia e vai até Veletre, ou Valietre. Ela vai até esta localidade. Eu vou mostrar os detalhes por onde ela foi passando, mas é interessante. Então, ela estava pedindo, rogando este amparo, esta proteção, porque neste instante ela não perdeu a fé é robusta, mas as fragilidades e as dificuldades se apresentam e ela está lembrando com o que ela havia dito, que Jesus havia andado também aqui e acolá, e ela não estava sabendo aonde, porque ela sabia, a irmã não receberia ela em Capua. Para onde ela estava indo? Ela estava ao sabor das circunstâncias, ela estava ao sabor da espiritualidade, e ela vai perceber isto adiante. Isto é algo que eles não deixam estas criaturas sozinhas em momento algum. Olhos nevoados de pranto, pareceu-lhe mais intenso o martírio íntimo. Quando ela sai de Roma, aí ela imaginou que ela não estaria respaldada, não havia possibilidade, não havia como ela se reencontrar mais. Então, quando ela recebe aquela primeira notícia que eles haviam enterrado as urnas, as cinzas seriam agora cultuadas, veladas, ela começa por entender, porque, na verdade, ela sabia do orgulho paterno, ela sabia das dificuldades, aquilo se apresenta, e agora ela está mais saudosa ainda, porque ela vai lembrando de tudo que ela havia recebido, sentido saudades impiedosas. Então, ela sentia essas saudades porque, afinal de contas, as dificuldades se apresentam. Transpuseram a porta, então, a porta Cailimontana. Então, elas passaram por esta porta, estão saindo de Roma, vão entrar na Via Ápia. A Via Ápia era uma via que comunicava Roma até Nápoles, Roma até uma localidade adiante. Então, é por onde eles vão andar, defrontando o aqueduto de Cláudio. Então, eles estão passando ao derredor. Depois, embevecida com a natureza, e ela vai pensar, nem na província, nem na Palestina ela viu um arvoredo, plantas, flores, com esta beleza. Ela vai agora ficando embevecida com a natureza em que ela está. E em preces carinhosas, defrontaram Alba Longa, os montes de Lásio. Então, ela passa pelos montes de Lásio, e aí os caminhos eram orlados de árvores e flores silvestres. Tudo isso é importante a gente entender, a sensibilidade de uma alma. Mas ela vai ter alguns entreveros, mas é importante que a gente compreenda como este espírito sensível, agora mais antenado com as coisas espirituais,
mais antenado com as necessidades daquela criança, que foi agora auxiliada. Eles pararam em algum momento, Júnior vai fazer com que eles se alimentam antes de subirem os montes do Lácio. Eles se alimentem porque sabiam que era um monte íngreme, que eles teriam que subir passando por esta localidade. Depois eles passam pelo lago Nemi e vão chegar até Veletre. Então vamos entender. Atingiram Arícia com oliveiras e hortos, alcançaram o Genciano, uma vila graciosa, mas Júnior nunca estava silencioso. Em momento algum ele deixava de deixar que o silêncio se instaurasse. Começou a falar de um assunto estranho. Ela corou, pediu-lhe que recordasse a tradição cristã dos pais, porque ela foi tratada com uma gentileza, uma nobreza de espírito. Ela foi tratada, ela viu que o rapaz estava saturado dos vícios da época. Ela viu que o rapaz, então, estava envolto com uma série de inferioridades. E ele vai dizer, estamos próximos a Velitrá, ou Veletre, e pernoitaremos ali. E aí ele vai dizer, como terás de prosseguir comigo até Gaeta, que eu espero convencer-te. Se não, ele deixou o senão no ar, fazendo com que ela agora ficasse acabrunhada, ficasse agora sabendo que algo poderia ocorrer de forma forçosa, doentia, em função deste rapaz estar envolvido com as situações infelizes, as aventuras infelizes da época em que eles estão instaurados. Mas esta época, não é esta época. Todas as épocas existem espíritos materializados e espíritos espiritualizados. Os materializados estão buscando sempre a recompensa dos sentidos. Estão sempre a buscar de forma intensa, larga, de forma profusa, tudo isto. Enquanto os espiritualizados, que são em menor quantidade, estão agora passando por uma série de injunções que vão testá-los, que vão aferi-los. Então é isso que está ocorrendo com ela. Então vamos acompanhar agora as suas dificuldades, os problemas que vão acometê-la. Ela engoliu o insulto, e agora começou a pensar. Ela lembrou-se dos deveres de orar e vigiar, porque isso aqui é importante que a gente entenda. Não basta que a gente apenas ore, é necessário a vigilância para que não adentremos em sintonia com os planos inferiores da vida. Quando a gente imagina que está agindo de forma correta, a gente não está vigiando uma resposta, numa postura, num olhar, não está vigiando numa maneira de falar, numa maneira agora de se apresentar. A gente está agora mostrando padrões materializados, padrões de arrogância, padrões de vaidade, padrões de egoísmo, e a gente precisa vigiar. E é isso que ela entendeu. Se ela só orasse e ela não fizesse a sua parte, algo poderia ocorrer com ela. Algo poderia ocorrer para dificultá-la, este espírito casto, este espírito agora devotado, mas que precisava ter cuidados, que precisava estar agora acima das injunções transitórias da vida. Então, ela deveria vigiar. Isso aqui, para nós, é algo importante, para que a gente entenda. Eu estou orando, mas se eu não estiver vigiando, se eu não estiver fazendo a minha parte, se eu não estiver colaborando para que o amparo se faça, aquilo se faz de forma a não ser recepcionado. Como nós dissemos, o amparo sempre está ao nosso derredor, se nós estivermos abertos a ele, se nós estivermos arejados a este amparo, se nós estivermos buscando a este amparo. Estamos amparados. Ponto. A espiritualidade quer nos ajudar. Os nossos mensageiros, familiares, amigos, querem o melhor a cada um de nós. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso colaborar para que aquilo não redunde em uma dificuldade desnecessária. Júnior colheu as rédeas à frente de uma hospedaria e, a partir daí, o cavalo foi levado, foi guardado, e ela logo percebeu que ele era alguém conhecido da localidade. Foi bem recepcionado
E neste momento ela está agora ensimesmada, pensando, reflexiva, e após a refeição da tarde, buscou o silêncio do quarto para refletir e orar. Então ela passou a fazer conjecturas, ou seja, ela estava orando, mas estava vigiando para que nada lhe ocorresse, porque ele deu todas as... Primeiro com a conversação, não respeitou, tentou ir além daquilo que ela permitiu, ela truncou, ela foi muito ciosa. A partir daí, ele fez com que ela entendesse, ou ela concretizaria os seus desejos de aventura, ou ela não seguiria com ele. E sabendo de tudo isso, ela não quis forçar uma situação. E olha que interessante, eles iriam prosseguir a viagem logo ao alvorecer. E ela viu que Júnior não estava dotado de bons sentimentos. Não é que ele não estava, ele não era um espírito dotado de bons sentimentos. Ah, mas ele pode ter sido atraído. Ele pode ter sido atraído, mas a pessoa precisa entender. A gente precisa respeitar os outros. A gente precisa entender se a coisa não é consentida, se a coisa não é recíproca, se não existe uma afeição verdadeira, se não existe algo mais profundo. O que nós queremos nestas situações? Nós queremos nos prejudicar, nós queremos induzir pessoas ao erro, nós queremos agora nos envolver em situações infelizes. Então é isso que nós temos que entender. Esta criatura não estava ainda devotada ao cristianismo que os pais agora se envolviam. Ela não está envolvida com isso. E uma serva veio saber se a hóspede precisava de algo. Então ela foi agora visitada no seu quarto e ela está nessas reflexões. Depois de amargas reflexões, deliberou, inspirada pelos amigos do invisível. Então ela foi inspirada, foi amparada para que aquilo não viesse a criar uma situação difícil. Ela pediu para respeitar a criança, ela pediu para ele refletir sobre os pais, ele pediu para que ele pudesse pensar na vida de uma outra forma. E aí, inspirado, ela retirou-se da estalagem nas primeiras horas da madrugada. Nas primeiras horas da madrugada, ela já saiu de casa, já saiu da hospedagem que ela se encontrava. Afastou-se a medo, ou seja, estava agora envolvida por uma circunstância difícil. Afinal de contas, o que ela faria, como ela faria, ela poderia ser encontrada, Então, o que ela faria? Ir ao contrário do local para onde ele iria. Ele iria para a Gaeta. Então, ela iria ao contrário, para que ela não criasse para ela uma situação mais difícil do que já existia. Mas ela estava amedrontada. Afinal de contas, em que região ela se encontrava? Com quem ela estava? O que ela faria? Como é que ela venceria agora as dificuldades? Porque, de alguma forma, ela estava tutelada. Mas tutelada não por bons olhos, não por uma criatura idônea, mas aquilo fez com que ela tivesse que tomar uma atitude. Jamais enfrentar as situações tão difíceis. Afinal de contas, ela estava com todas as necessidades possíveis, todas as fragilidades se apresentavam na sua vida. Tudo que ela poderia agora viver, ela estava vivendo de agruras, estava mostrando a sua real convicção, estava mostrando o seu real padrão espiritual, com convicção, mas temerosa. Ela está frágil, ela está vulnerável, ela tem uma criança. Tudo se apresentava de forma difícil, mas confiava que Jesus a socorreria. Então ela estava certa de que ela não ficaria sem o amparo, sem a proteção, sem o auxílio que ela carecia. Mas era uma situação muito difícil que ela precisou mostrar a real grandeza espiritual em que se encontra. Quando nós vemos pequenos embates, pequenas infelicitações, a pessoa se revolta, pequenas situaçõezinhas banais, pueris, tolas, e o espírito agora ficando querendo isso, querendo aquilo, isso é imaturidade espiritual, isso denota o nível ainda materializado em que nós nos encontramos. Precisamos superar todas as adversidades tolas criadas pelo materialismo.
Não dificultemos a nossa vida. Não dificultemos as coisas que não são verdadeiras. Ela está diante de injunções aqui que não tem quem socorra ela a nível material. Não tem a quem reclamar. Não tem quem buscar. Imaginemos a vulnerabilidade dela nesse instante, mas convicta, com a fé, sabendo que Jesus iria socorrê-la de forma presta, de forma plena, de forma intensa. Isso aqui é para que a gente compreenda, nas horas das dores, das dificuldades, como é que eu vou reclamar, para quem, por quê, como é que eu estou revoltado, por que eu vou blasfemar, por que eu estou me situando desta condição da outra? É por falta de elementos verdadeiros a nível espiritual. Então nós precisamos ter em Célia uma referência. Ah, mas ela está muito diante de nós. Mas ela vai ganhando elementos. É assim que o Espírito ganha. É assim que ele vai se conscientizando. É assim que ele vai agora demonstrando uma capacidade de superar a ele mesmo. Mas continuemos com Célia. Levava o pequenino e o seu saco de bagagens, caminhando até o completo alvorecer. Então, ela começa a caminhar para que ela não agora fosse encontrada, para que ela pudesse se distanciar, para que ela não estivesse agora deixando com que os problemas se efetivassem. Ela antenada, percebeu. Por que ela vai deixar que aquilo agora redunde em uma situação de difícil solução? Então, ela está agora convicta, agindo de uma forma serena, para que ela demonstre a sua convicção e a certeza. O Pai está lhe amparando. Jesus e os benfeitores espirituais não nos deixam sozinhos, em momento algum, mas é necessário a nossa oração e a nossa vigilância. E encontrando-se na antiga vila de Cora, famosa pelo seu templo de Castor e Pólux. Então, é um local conhecido. Ele está dando todas as indicações geográficas para que a gente vá situando o local em que ela vai se encontrando, as situações em que ela vai passando, para que alguém não imagine que isso daqui foi uma história criada pela mente de Emmanuel, de Chico Xavier. É uma história real, é uma história verdadeira, de uma mulher que foi cantada em prosa e verso, sem que eles soubessem detalhes. Aqui estão os detalhes. Esta mulher teve que testemunhar, esta mulher teve que mostrar efetivamente ao cenário material que ela estava diante de si mesma, diante do seu tempo, diante das injunções, estava pronta a superar todas as circunstâncias que se apresentassem à sua vida. Uma mulher do povo muniu-a de novas provisões e continuava a caminhar. É isso que nós temos que entender. As pessoas que têm uma boa vibração, as pessoas que estão objetivando algo melhor, as pessoas que estão agora convictas serão amparadas. Os outros serão amparados dentro daquilo que eles almejam. O que ela queria aqui? Ela queria casa, queria comida? Não, ela queria pura e simplesmente uma provisão para que ela se mantivesse, uma provisão de alimentos, algo que desse a ela condições dela continuar adiante. Ela não sabia aonde e por que ela caminhava. Olha que interessante, continuava a caminhar possuída de estranha força. É isso que a gente precisa entender. Um espírito desse está sendo levado. Ah, mas assim é fácil. Ah, é mesmo. É muito fácil. Eu gostaria de saber quem é que vai ter essa convicção para que a espiritualidade possa agora tomar conta, dando toda a guarida, todo o respaldo, todas as possibilidades. Isso é para poucos, porque as pessoas, de forma geral, estão de forma plena, envoltas pelas consequências e pelas recompensas materiais. Então, ela estava possuída de estranha força, como se alguém lhe guiasse os passos. E estava lhe guiando os passos mesmo. Ela vai entender isso. Então, ela estava com uma sentinela espiritual ao seu lado. Ela estava com a proteção necessária para que ela desse mostras. Porque a partir da demonstração do sacrifício, a partir da renúncia dela, ela passa a merecer. A partir de tudo que ela mostra, ela passa a ter não apenas o respaldo, não apenas a proteção,
mas ela passa a merecer, como se falasse, ela abre as portas do céu. Uma atitude desta grandeza, desta magnitude, faz com que a espiritualidade esteja pronta, esteja em condições e possa ajudá-la de uma forma plena. E apesar do rumo incerto para quem não está entendendo, para quem não confia, rumo incerto é na vida de todos nós. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer agora com a vida, da saúde, das relações humanas, isso aqui? Como é que a pessoa tem noção? Ela se assegura em valores materiais. Então, ela aparentemente tem uma segurança. Ela acha que vai acordar, terá isso, terá aquilo. Isso é a segurança, isso é a mentira criada pela mente humana, pelas concepções materiais. Isto é uma aleivosia, isso é uma mentira. Ou seja, os padrões materiais deram às pessoas uma ilusão, uma fantasia. O que é seguro na vida? Estarmos conectados com Jesus, estarmos conectados com o bem, estarmos agindo de uma forma despretensiosa, fazendo o nosso melhor para o nosso irmão. Aí nós estaremos respaldados. O resto é incerto. O resto, mas se eu morrer, isso aí não tem problema. Se eu agir no bem, não tem problema. Mas se eu agir no mal, aí tudo é problema. Ficar aqui, acolá, aonde quer que nós nos encontremos. Então, apesar do rumo aparentemente incerto, era muito certo. Ela sabia onde continuaria a sua vida, servindo, auxiliando, pronta a colaborar, pronta a ajudar primeiro esta criança, depois outras vidas, quando fosse possível. Achou-se à margem do rio Astura, onde havia sempre um bom coração, a lhe prodigalizar uma gentileza fraterna, a lhe proporcionar uma gentileza fraterna. Sempre uma criatura mais sensível estaria disposta, e ela não sabe nem por que, às vezes, que ela está propensa a ajudar. A vibração envolve as pessoas. Estes espíritos que estão de sentinela junto a ela envolvem aquelas criaturas que têm uma sensibilidade, que estão afeitas ao auxílio e à proteção. Então é esta percepção que nós temos que compreender para darmos à nossa vida uma outra motivação, uma outra conotação, um outro olhar. Porque o rumo certo da vida da grande maioria das pessoas é muito incerto espiritualmente, é muito obtuso, é muito irreal, é muito problemático. Nós vamos ver no final deste livro o seguinte: todos desencarnaram. O rumo dela não era certíssimo, era perfeito, era muito bem situado. Dos outros, alguns bons, mais ou menos, muito maus e problemáticos. Então, o que faz com que a vida tenha um rumo certo é Jesus. São os parâmetros espirituais. É a busca por outras posturas. Vamos ouvir perguntas. Sabemos que quando nos é dado um certo conhecimento, mais é nos cobrado. E a possibilidade de convivermos com esses espíritos, mesmo que às vezes não entendamos, por exemplo, os pais, a irmã, deles muito mais será cobrado também? Além de tudo, eles vão ter que dar mostras do que eles receberam. E vai ter aqui uma conversa muito interessante e muito significativa, que ela muda o padrão de exigências desta família. Ou seja, eu vivo entre pessoas razoáveis. É esperado que eu tenha condutas razoáveis. Mas agora eu vivo entre pessoas boas. É necessário e é exigido que eu melhore o meu padrão. Eu tenho referências melhores. Eu tenho que melhorar ainda mais o meu padrão. Ou seja, cada um vai responder por aquilo que recebeu. Mas eu estou nessa condição. Você recebeu uma orientação. Você recebeu elementos para mudar, para ter novas concepções. Então, tudo isso é que vai ser avaliado. Então, elas vão ter que se repensar na vida. Vamos continuar. Antes do meio-dia, defrontou humildes carreteiros. Então, ela começou a defrontar várias pessoas que estavam levando aqui a colar
criaturas que eram contratados para esta e aquela localidade. E um deles, de aspecto patriarcal, ofereceu-se a ajudá-la. Então, este aqui se ofereceu a ajudá-la e ela agora adentra nessa carroça, né, para que ela pudesse seguir adiante. E ele vai dizer para que evitasse agora, por algum instante, o cansaço. E ela atravessava numerosos grupos de antigas cidades em ruínas. Então ela vai agora passar por estas localidades, detendo os olhos tristes nas humildes edificações do Fórum AP. Então o Fórum AP era uma localidade em que ela agora detectou tudo isso. Então ela detecta tudo aquilo que está sendo passado nestas localidades. Mas ela não conversou, ela ficou agora fechada, mesmo tendo aquele homem de uma forma patriarcal a estar ao lado dela, mas uma vibração simpática, uma vibração tranquila, uma vibração em que ela vai detectando que o homem está vendo as suas fragilidades, as suas necessidades, os seus problemas, porque isso que é importante, a gente se colocar no lugar do outro. Quando a gente não tiver este olhar de empatia, quando a gente não entender por que a pessoa tem uma determinada reação, quando ela está passando por esta ou por aquela injunção, e a gente quer que ele tenha determinadas atitudes, a gente não entende por que ele não tem, ou não aceita, ou acha que é ingratidão, isso e aquilo. Compreendamos mais. E o homem estava silencioso, tranquilo, vendo que ela estava com os olhos tristes, mas estava observando. Depois defrontava Anxur, que vai chamar-se mais tarde Terracina, passando pelas ruínas. Via-se da culminância toda a região das lagoas célebres, bem como o Mar Tirreno. Então ela viu toda aquela região em que essas lagoas célebres da Terracina se apresentam, ela viu tudo aquilo do Mar Tirreno, que ela foi observando. E isso aqui, de alguma forma, vai sendo por ela analisado, porque ela conversava, como ela vai dizer adiante, muito com o avô. O avô tinha um conhecimento da história, da geografia, das coisas, e ela vai ter um contato adiante com uma situação que ela vai recapitular um local que provavelmente fosse aquele, e era mesmo. Dali, o idoso cocheiro deveria retroceder. Então, o idoso ele deveria retroceder deste local. E o velho lidador despediu-se dela, com os olhos umedecidos. Percebendo que ele estava agora receoso e sensibilizado por ter de abandoná-la, então ela teve a sensibilidade de perceber a preocupação dele. E ela disse corajosamente: adeus, meu bom amigo, que o céu o recompense a bondade. E ele vai perguntar: ides a Fondi? Não, estou próximo, fique tranquilo. Ainda bem, as regiões são infestadas. Quando ela agradece novamente, ele tira o chapéu, porque quando ela fala de Deus, ele agora agradecido, com respeito, porque era assim que as pessoas religiosas, as pessoas, quando se falava de algo superior, nada poderia estar acima daquilo que era falado. Tiravam os chapéus para agradecer aquilo que estava sendo dito. E assim ele o fez, agradecendo aquela bondade na colocação dela. Então, ele estava chateado, afinal de contas, como é que ela continuaria? Afinal de contas, a região era infestada, era de difícil solução. Com o pensamento em prece, andando quase que mecanicamente, divisou uma gruta providencial. E pelos estudos com avôzinho, deveria ser o local famoso. Então, deveria ser o local famoso em que Cesano veio salvar Tibério, que ainda era príncipe de um problema que lhe acometeu. Ele estava agora envolvido e poderia cair no mar, e Cesano veio salvá-lo. Então, aqui seria a gruta, chamada Gruta de Tibério. Então, provavelmente, ela estaria nesta gruta. Então, ela viu que era pela descrição do avô, então ela está localizada. Ela está sabendo o que está acontecendo ao seu derredor. Agradecia a Jesus o encontro
de um pouso. Ajeitou as roupas pobres que trazia para acomodar o pequenino. Então ela ajeitou as roupas e aí foi colhendo musgo selvagem nas árvores idosas que ali estavam, e ela foi trazendo algumas pedras, algumas tijolos. Por quê? Porque ela queria fechar a entrada da gruta para que ela não tivesse agora suscetível aos animais, a cobras, a isso e aquilo outro, pudesse se defender, para forrar o leito de pedras com maior carinho. Então ela está diante desta circunstância, diante do mar, está nesta gruta, está nesta realidade que está aqui. Quando ela ouve passos, ouve agora trotar de cavalos. E aí ela está amedrontada, o que ela faz, o que ela não faz. Então ela sai. Quando ela ouviu cavalos, ela agora se apresenta quando tem algumas pessoas junto a ela, e ela pergunta: ides afundi, cavalheiros? E ela reconheceu, primeiro com a voz, porque ele vai tratar com os dois serviçais dele, ele vai tratar com eles e logo ela vai reconhecer. Ela viu que se tratava de Caio Fabrícios, o seu cunhado. Ela viu claramente. Ele contemplou o aterrado e ele vai dizer isso adiante. Mas como aquilo havia sido um segredo de Estado, um segredo da família, ele não podia abrir-se para aqueles serviçais, ele não podia dar, na percepção dele, nada além daquilo que ele vai colocar. Olha que interessante. A visão de Célia, sozinha, abandonada, sustendo, ou seja, mantendo uma criança no colo, comoveu-lhe o coração. Ele achou que fosse filho dela. Então ele conjecturou o seguinte: era uma situação difícil. Ele era um homem bom, ele era um homem simples, era um homem que teria uma sensibilidade, mas ele estava agora enfronhado naquilo que havia sido colocado pelo sogro, havia sido colocado por Fábio Cornélios, por aquilo que havia sido colocado e pelo patriciado, pela visão que ele tinha material da vida. Conheceis-me? Ela disse: Caios, conheceis-me? Minha esposa possui uma irmã que morreu há 18 dias. Ou seja, ela vai dizer: eu sou irmã da tua irmã, eu sou irmã da sua esposa. Ela vai dizer isso, ele vai desconsiderar, dizendo: a minha esposa possuía uma irmã que morreu há 18 dias. Ele estava voltando do velório da sua cunhada para Capua. Então ele está voltando para o seu trabalho, enquanto a filha, a sua esposa melhor, ficou com os pais. Então ele está dizendo para os dois e para ela que na verdade aquilo era uma mentira, aquilo não era real. Olha como é que ele vai continuar. Quando ela viu que era infrutífero, ela se fechou. E ele vai colocar a seguinte coisa: é a forma pela qual eles agora se locomoviam com bigas, com determinadas carruagens, os patrícios, a cavalo mesmo. Então, aqui a gruta de Tibério, esta gruta em que ela saiu para que, ouvindo o cavalo, pudesse ter uma ajuda. E ela vai ficar fragilizada, imaginando que ela poderia ter um auxílio, mas ela entendeu que para a sua família tudo estaria fechado. Olha bem como ele vai falar: senhora, se vos valei deste expediente para obter o dinheiro, eu vos dou de bom grado. E ela vai dizer: Caios, segue em paz o teu caminho, guarda o teu dinheiro, pois uma bênção de Jesus vale mais que 1 milhão de sesterços. Essa é uma coisa que nós precisamos entender. Não tem dinheiro que nos traga paz. Não tem dinheiro que nos traga a consciência tranquila. Não tem dinheiro que compre a felicidade do espírito real e verdadeira. Não tem. O dinheiro pode fazer isso e aquilo outro. Pode proporcionar uma série de situações favoráveis. Sim, pode nos envolver a uma ilusão, mas pode contribuir para com a sociedade, para conosco mesmo. No entanto, não é ele o fator que nos levará à paz interior. É a boa utilização se tivermos com ele. É nós agora renunciarmos quando tivermos sem. É nós usarmos de uma forma devida,
gerando emprego, possibilidades, pagando o dividendo social que necessita ser pago para quem ostenta e possui a ele. Então, nada é mais importante do que uma bênção de Jesus. Não tem dinheiro que pague. Confundido, Caius recolheu a bolsa. Apaguem as lanternas e sigamos a viagem. Assim como ela, tantas loucas eu encontro nestas localidades. Seguiram viagem. O que ela vai fazer? Ela vai voltar agora para a gruta. Afinal de contas, ela havia encontrado um local, um pouso, um local abençoado. E vamos entender agora este encontro espiritual. Ela sentiu-se abandonada. Um profundo desânimo se apoderou do espírito. Ela teve saudade, ela tentou. Será que eu não deveria ter solicitado isto e aquilo? E aí, apesar da fé, ela foi lembrando todas, uma a uma, todas as alegrias domésticas que ela havia tido. Nunca um sofrimento moral lhe atingira tão fundo o coração. Mas ela mantinha a confiança na misericórdia do Pai. Quando agora uma luz se faz, vai se fazendo, e quando ela vê, é o avôzinho que havia voltado. O avô havia se materializado, havia se feito visível aos seus olhos. Era uma bênção do Senhor. Aos seus martírios, ao retorno. E ela lembrou-se de Madalena. Ela lembrou de Jesus agora aparecendo aos apóstolos. Ela entendeu que isso era possível, real e esperado. E ela estava ali vendo o avô lhe dando todo o amparo e toda a proteção. Ela sentiu toda a ajuda que estava sendo proporcionada a ela. Tinha os olhos envoltos em pranto. Deus te abençoe, minha filha, nas tormentas aspérrimas, ásperas, de forma intensa da tua vida material. Que Deus te abençoe. Feliz de ti, Célia, que elegeste o sacrifício, como se houvesses recebido uma determinação grata do Mestre. Feliz de ti que soube eleger o sacrifício. Lembre-se, entre as flores do céu, há quem te acompanhe os sofrimentos. Jamais te suponhas abandonada. Crendo sacrificar-te por tua mãe. Tua mãe é impoluta, tua mãe é correta, sua mãe agiu no bem, sua mãe não prevaricou, sua mãe não faça esta ideia da tua mãe. Então, quando ela começou a entender que o avô estava colocando, e ele vai dizer, crendo sacrificar-te por tua mãe, estás cumprindo das mais formosas missões na terra. A renúncia em prol de algo que ela imaginou que precisava manter intacto, em prol de algo que ela imaginou que precisava ser preservado. Teu espírito de abnegação e renúncia receberá de Jesus fartas bênçãos. Fartas bênçãos. Tenha certeza disso. Você não está esquecida. Estamos ao seu lado. Estamos a tutelá-la. Estamos a dar a você toda a proteção necessária para que você se mantenha. Olha como ele continua nestas colocações. Quinéios sorriu-lhe com benevolência de coração, que sempre lhe demonstrara. Filha, não cogite senão de bem cumprir os desígnios a teu respeito. Não queiras estabelecer a culpa de alguém. Ela não faria, mas para que você não faça conjecturas, para que você não pense por que isso aconteceu, lembre-se, aproveite, mostre a sua bondade, não mostre agora isso e aquilo, aceite a circunstância. Olha bem como ele vai colocar, porque há um tribunal de justiça incorruptível que legisla acima de nossas frontes. Acima de todos nós existe um tribunal que tudo vê, que tudo olha, que tudo sopesa, que tudo mede, que tudo sabe. Que você tenha confiança, minha filha. Não há processos obscuros a este tribunal, a esta justiça incorruptível. E se essa justiça sublime
determinou a tua marcha pelos carreiros da calúnia e do sofrimento, do calúnia e do sacrifício, é porque esta estrada conviria mais ao teu aperfeiçoamento e as fórmulas de trabalho que te competem. Olha bem o que ela está dizendo, o que ele está dizendo. Então é isto, para o espírito dela, esta prova foi algo que mais condecorações deu a ela, mais luz agora proporcionou ao seu espírito. Era aquela que convinha ao seu espírito, porque é isso que a gente precisa entender. Quando as pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, é isso aqui. Essa justiça que alcança a quem precisa ser alcançado. Ela foi atingida aparentemente de forma aleatória. Mas ela está renunciando. A vida está dando a ela a estrada que mais conviria ao teu aperfeiçoamento, que era necessário para que você agora pudesse mais e mais poder ter valores do Espírito. Teu sacrifício há de ser para todos sempre. Olha o que ele vai dizer. Um marco renovador de nossas energias espirituais, da nosso grupo familiar. Ou seja, isso passa a ser um parâmetro. Eles passam a ser exigidos a partir daí, a terem posturas novas, em função de um exemplo de sacrifício, um exemplo de renúncia, um exemplo de boa vontade de amor. Então eles serão renovados, eles serão motivados, eles serão conclamados a olharem de outra forma a vida. Eles tiveram exemplos, eles tiveram possibilidades de agirem de uma outra maneira, de terem um outro olhar sobre a vida. Alguém deu a eles esta referência, e este alguém foi Célia. Então ele está dizendo a ela: o teu sacrifício será para todos nós um marco renovador. Nós nunca poderemos dizer que nós não tivemos exemplos. Um exemplo desta ordem, desta magnitude, é algo que vai calar fundo nos espíritos daquela família e da família planetária. Uma mulher que renunciou para servir, para auxiliar, para mitigar dores e evitar problemas. Tenho andado triste, doravante, saberei que vos tenho junto a mim. E aí, o vozinho se aproxima da criança e vai dizer: eis que Ciro cumpriu a promessa. Soubeste santificar ainda mais tua afeição por Ciro, no laço indissolúvel das almas gêmeas. Ou seja, você não fez porque sabia que era Ciro, você fez por amor. E quanto a gente faz por amor, mais méritos nós temos por aquilo que fazemos. E ela fez com que a sua afeição por Ciro se tornasse mais grandiosa, mais elevada, deu uma conotação espiritual mais aprofundada. É esta a noção que nós temos que compreender. Ela não fez sabendo disto e daquilo, ainda que ele houvera lhe dito, ainda que ela tivesse agora uma noção que Nestório havia lhe colocado, mas ela não está pensando neste momento. Ela está agindo no bem. Quando as dificuldades se apresentam, ela agiu no bem de uma forma despreocupada, despretensiosa. Então eu trouxe aqui para que a gente entenda, almas gêmeas são aquelas almas que foram criadas, os princípios espirituais no mesmo instante. E a partir daí, eles vão melhorando as suas vibrações. Primeiro, a gente vai ter um amor-egoísmo. A gente vai pensar em nós. Depois, pensar em duas pessoas. Depois, a gente vai evoluindo, vai ampliando os horizontes. Para uma família, para uma comunidade. Depois, a gente vai aprendendo a sublimar este amor. Que a gente vai olhar de uma forma muito mais ampla. Até que tenhamos um amor universal, um amor que faça com que muitas pessoas possam receber o amparo. Ou seja, ela busca uma alma ligada, é uma alma que busca outra, mas esta conexão vai se modificando, vai se amplificando, vai se espiritualizando. Vamos ouvir perguntas. Nesse momento,
né, e Lúcius estão na espiritualidade, Célia na materialidade. Ele tinha já noção do tamanho dela, já conseguia compreender com quem ele estava lidando? Sim, ele disse isso. Alguém olha por você. Esse alguém é Jesus. Este alguém são os planos dos planos superiores da vida, que ela não sabia em toda a magnitude, mas eles tinham a noção que era algo que lhe escapava, o tamanho dela. Fala. A gente tem o conhecimento, né, de 2 reencarnações dela. Pegando espíritos desse quilate, as suas encarnações são sempre de renúncia aos outros? É porque ela está, nesse caso aqui, num plano de provas. Então, ela vem como missionária e tem que renunciar a tudo que são contingências materiais. Então, ela está renunciando à posição dela, está renunciando os padrões dela para estar afeita a uma condição humana, mas ela vai mostrar os padrões que são próprios dela, os padrões que são inerentes à sua condição. E o vô continua dizendo para ela algo interessante. Filha, a orientação de todos os homens está delineada nos exemplos de Jesus Cristo. Luta com energia, com fé e perseverança, porque o reino do Senhor, para que o reino do Senhor floresça em luz e paz na tua vida e na própria vida. Então, que você faça disso a razão da sua vida. Lute para concretizar com energia, com perseverança. Porque isso aqui que é importante. Ele foi vilipendiado e ele virou a face. Ele teve que agora se sacrificar porque as incompreensões humanas não poderiam compreender outros padrões. Os homens buscam as coisas efêmeras, o aplauso, o reconhecimento, o título, e este homem está buscando o quê? Está buscando servir, está buscando renunciar, assim como Célia, num padrão menor, é verdade, mas ela está dando qual o parâmetro, onde você vai se orientar. Se algum dia a dúvida vier perturbar teu coração, pergunta a ti mesmo, o que faria o mestre em teu lugar? Assim, aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções, com a luz do Evangelho. É isso que nós temos que entender. O que faria Jesus? Jesus está muito diante de nós. O que faria Célia? O que faria Chico Xavier? O que fariam esses espíritos luminares nos instantes de dificuldades? Que nós possamos utilizarmos destes exemplos para mudar a nossa vida, para torná-la mais espiritual e mais devotada aos nossos irmãos. Nós vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, todo o amparo que nos possibilitam. E nós, agradecidos, Senhor Jesus, a estes bons amigos pelo amparo, finalizamos a nossa prece, reunião da noite, dando graças a Deus. E que assim seja.